E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, review do episódio 20 de Demon Slayer. Falei que ia fazer semanalmente até acabar esse anime, eu falei, tô cumprindo aqui a promessa. Era pra sair ontem esse vídeo, infelizmente não tá saindo. Não saiu obviamente, né, já passou, já é terça-feira. Mas acredito que eu vou conseguir postar ainda nessa terça-feira mesmo. E galera, antes de mais nada, já chega sentando o like no vídeo, como sempre ó, dando aquela sentada no like. Quem não é inscrito aproveita pra se inscrever, review semanal toda semana aí de Demon Slayer pra vocês. E galera, vamos começar a falar desse episódio aqui, que já começa com um plot twist desgraçado, que é o desgraçado do Rui não morrendo. O cara, ele não levou o golpe, depois de toda a dor de cabeça pra conseguir aplicar aquela porra daquele golpe, de toda a junção ali do poder dele com a Nezuko, de ter lembrado do passado do pai dele, etc. Não deu certo. Não deu certo, porque o cara se dividiu e todo mundo fica, caralho, mas agora vai morrer de vez. Agora vai morrer de vez, o Tanjiro não consegue nem mais se mexer direito, ele vai morrer. Vai morrer, acabou a história, acabou o anime. Claro que não, né? Chega o Gyu e simplesmente mata ele com um golpe. E aliás, ele usa a 11ª forma, que é algo que nem o próprio Tanjiro pensa em conseguir fazer. Ele fica completamente impressionado por ele conseguir aplicar essa técnica, 11ª forma. E simplesmente com um golpe ele consegue matar o cara, como se fosse nada, como se fosse literalmente nada. E eu não consegui deixar de lembrar, eu não sei se vocês viram a ONO Exorcist, mas a segunda temporada, onde acontece esse arco, o arco do Rei Impuro, onde eles basicamente têm o arco inteiro pra tentar conseguir matar esse demônio. Não é bem um demônio, não sei se seja chamado de demônio, mas é uma criatura muito poderosa que teve que juntar basicamente o elenco quase que inteiro da escola lá pra conseguir derrotar o filho da puta do Rei Impuro. Todo mundo, mano, trabalha em equipe desgraçado pra conseguir derrotar o cara. E depois a gente descobre no final do arco que existe uma princesa impura. Olha só que beleza, né? Tem outro ser praticamente com o mesmo nível de periculosidade e eles têm que lidar. Só que aí quem é que lida com ele, quem é que consegue derrotar? O cara mais picoroso, né? O exorcista mais picoroso, o Arthur, ele simplesmente vai dar uma espadada e pum, morreu a princesa impura. Depois de todo o suor que todo mundo teve que derramar e o sangue que todo mundo teve que derramar pra derrotar o Rei Impuro, o cara mais picoroso do exorcista lá, pum, com um golpe consegue derrotar um ser quase que do mesmo nível que o anterior. Então, tipo, caralho, mano, peraí, mano, que parada é essa? Mas beleza. O fato é que esse episódio, ele foi muito pra aprofundar esses dois personagens, principalmente o Rui, que ele é basicamente a figura central aí dessa família, né? Dessa família de aranhas, mas não só ele, mas como outros personagens também, né? Outros personagens dessa família que ele tenta criar também servem pra dar um background, principalmente a outra irmã dele, né? Que morre mais pro final do episódio, né? Então, dá uma aprofundada nesses dois personagens e nos outros também, mas esse flashback, descrevendo basicamente, né? Antes da gente começar a discutir um pouco aqui, ele mostra o Rui como figura central e ele tentando construir uma família para tentar se lembrar do passado, para tentar se lembrar de quando ele era humano. Quando ele conhece a Nezuko e o Tanjiro, ele fica impressionado pelo laço que os dois possuem e ele fica impressionado, ele fica curioso e ele quer saber como é sentir isso, ele quer ter essa mesma sensação e para isso ele quer lembrar de quando ele era humano para saber se ele tinha essa sensação, para saber se ele tinha esse vínculo, né, para conseguir se lembrar e assim ter essa sensação de volta, né? Então ele vai em busca, tentando salvar outras pessoas, né, outros demônios, para fazer com que eles se unissem à família que ele estava tentando criar, e assim eles têm que passar por todo um processo, né, para eles se tornarem praticamente idênticos, né? Eles ficam bem parecidos, um processo para ficar meio que com aparência meio que de aracnídeo, algo nesse nível assim, né, mas eles ficam com essa aparência esbranquiçada mesmo, né, como se fosse aquela coisa bem morta mesmo. E esse flashback teve algo de diferente, que foi não mostrar o Rui quando ele era humano, porque todas essas histórias que a gente vê em Demon Slayer, algumas pessoas até cismaram com isso, falando que os dramas são repetitivos, porque é sempre uma tragédia, olha só como é que a pessoa sofreu, foi morta por um demônio, ou se transformou em demônio e agora sofre por isso. Então algumas pessoas podem e questionam, né, um pouco isso, de acabar que os dramas se repetem um pouco, mas nesse caso a história faz um pouco diferente, que é não mostrar esse clichê que é basicamente o quão provavelmente ele sofreu na forma humana quando ele ainda era um ser vivo. Eles cortam isso, eles falam simplesmente,
Não precisa mostrar. Vamos simplesmente mostrar o personagem no final da vida dele, não conseguindo, frustrado por não conseguir lembrar do passado e não conseguir ter essa sensação, não conseguir lembrar e por consequência não conseguir ter essa sensação. E não precisamos mostrar, já que o personagem ele não conseguiu lembrar, tanto faz, não tem necessidade da gente saber da história dele quando ele era humano. Então eles não precisam mostrar isso, então corta um pouco desse clichê para trazer algo diferente. Isso eu gostei bastante, porque traz uma pegada, traz um envolvimento um pouco diferenciado para esses personagens aí, né? Para o drama desses personagens. Agora, tem algumas coisas em relação a essa família também, porque o Rui, ele acaba sendo meio que a figura central dessa família e ele bate nas irmãs e na própria mãe também. Eu não sei se deu... Olha, veja bem, vocês vejam bem, prestem bem atenção. Estaria Demon Slayer criticando a estrutura familiar atual, onde a geração mais nova desobedece à figura paterna e materna? Ou seja, as crianças desrespeitando os pais? Estaria Demon Slayer criticando, fazendo uma puta crítica social foda? Não sei, ainda mais que a gente não viu exatamente como é que funciona a relação dele com o pai, porque o pai, a gente viu em outro momento onde ele tava batendo na mãe, né? Só que a gente não viu exatamente qual era a estrutura hierárquica se tratando dele, do Rui, com o próprio pai. Se o pai mandava em tudo, porque o pai muitas vezes parecia ser um cara irracional, né? Tipo, não tinha, era só ficava meio que lá, às vezes ficava meio puto, a gente não viu muito dele. Mas o próprio Rui podia ser que até mesmo conseguisse subjugar o próprio pai dele. Não sei, pode ser que nem tenham pensado nisso que eu tô falando, mas faz algum sentido a gente analisar dessa forma, pelo menos pode ser uma das interpretações pode ser essa. Mas o fato é que ele realmente subjuga a família dele inteira e controla a família dele inteira, o que é algo curioso porque a forma como ele atrai as pessoas pra família dele, né, pra fazerem parte da família dele, é de uma forma muito salvadora. Ele vai lá, oferece ajuda, a gente viu que ele ofereceu uma salvação para uma das garotas, né, uma das irmãs que ele tem depois, né, que entra na família também. Ele oferece salvação, salva a vida da pessoa e fala só, você vai ter que entrar na minha família, você vai ter que fazer parte da minha família. A garota fala tipo, tá, ok, vambora, né? Melhor do que ser morta pelos caçadores aqui. Então acaba que ele aparece como essa figura salvadora, essa figura messiânica, mas no fundo, na verdade, ele só quer prender as pessoas. É meio que um relacionamento abusivo, onde é simbolizado através da característica de aranha dele, porque ele tem esse poder meio que de aranha, então a aranha meio que engana a sua presa para dar o bote e prender ela dentro da família, ou melhor, prender na teia dele, na teia de aranha dele. Isso é algo que muito claramente ficou exposto com esse exemplo da irmã dele sendo salva por ele depois, tentando fugir de lá e não conseguindo. E depois a irmã mais velha, no finalzinho do episódio, é morta por uma garota chamada Shinobu, que veio junto do Gyu, e ela simplesmente também humilha essa aranha, humilha a irmã mais velha, a aranha, a irmã mais velha, que a gente não tem o nome dela, né? Simplesmente humilha e diz que apesar de não ter uma força tão grande assim, a espada dela tem veneno e com isso ela consegue finalizar os demônios, né? Conseguiu finalizar a aranha irmã mais velha e ela, durante a luta, expôs um pouco de sua personalidade, né? Aquele tipo de personagem que ama humilhar o seu oponente, mas de forma neutra, de forma bem serena, sem humilhar de forma incisiva mesmo, mas é a pessoa que tá lá, tipo, que tem prazer em humilhar e fala assim, olha só, eu vou matar você e depois, sei lá, tipo assim, eu vou cortar suas pernas e vou cortar o seu braço e vai ser muito legal, eu vou comer o seu cérebro e fala com a maior naturalidade do mundo, né? Esse tipo de personagem bem estereotipado mesmo, que eu pessoalmente prefiro algo um pouco mais no tom de cinza ali, né? Quando é algo tão assim estereotipado, eu fico, ok, né? Já vi isso antes. Mas o episódio terminou dessa forma, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho, ó. Ativa o sininho aqui, ó, pra receber notificações dos próximos vídeos. Não perca, hein? Se inscreve no canal, ó. Tô pedindo na moral, mas tô pedindo na moral. Se inscreve nessa porra aí, beleza? Até a próxima. Tchau.